Olá, pessoal, um bom dia. Espero que todos estejam bem. Melhor agora com a lembrança aí do livro A Menina que Roubava Livros. Obrigado, Carlota, por trazer para reavivar essa memória, né? Pois é, que livro excelente. Boa parte dele já apagou da minha mente, mas fala muito mesmo da guerra, das lutas, esqueci o nome dele, Angel, não é Angel, esqueci o nome da menina agora, que conta toda a trajetória dela desde pequena, as lutas, a, a amizade, o amor, o carinho, enfim, ela defendia as teses dela com unhas e dentes, aprendeu, fez grandes amizades, a guerra levou quase todas embora e ela permaneceu firme na luta dela até o final da guerra. Muito bom, muito bom, muito bom. E obrigado por trazer esse podcast. Valeu, um bom dia. Olá, Papo Literário, boa tarde a todos, de A a Z, boa tarde Nelson, Carla Virgínia, Alberto, Rosana, Tabata Duda Ferreira. Gente, a lista tá cada dia mais, eu ia falar mais grande, é mole, mas os portugueses falam assim, tá? Enfim, a lista dos amigos aí está crescendo. Então, Nelson, esse livro, olha que livraço. E eu não sei se você se lembra quem é que narra a história. Eu vou dar um spoiler aqui, mas enfim, eu não estou me contendo. Quem narra a história desse livro, A Menina que Roubava Livros, é simplesmente a morte. Eu achei tão interessante o ponto de vista que esse escritor adotou, né? O Marcos Zuzak, enfim. Porque o que ele quis dizer com isso em última análise? Que a guerra só traz isso. As guerras, de modo geral, trouxeram e continuam trazendo o quê? Morte, destruição, né? Milhares de pessoas inocentes que são obrigadas a participarem da guerra são ceifadas, como a gente está assistindo, né? Nesse contexto atual entre a Rússia e a Ucrânia, entre Israel e lá a faixa de Gaza, né? Enfim. É trágico, então achei muito interessante, né? Uma narrativa muito inusitada, né? Narrada pela morte. E os sobreviventes, então, e surpreendentemente, né? Aqueles amigos de infância que enfrentaram, né, os horrores da guerra, quando as sirenes, né, tocavam em Munique, nos arredores de Munique, as pessoas tinham que correr para os porões das casas e muitas famílias ou tinham porões muito pequenos que não dava para abrigar a família inteira, ou nem tinha porão. Então aquelas casas que tinham porão grande, porque a casa era grande, abrigava, né, aquelas famílias ali da localidade. Eles ficavam ali, às vezes passavam a noite toda, né, até os bombardeios cessarem. Ou seja, gente, é uma situação, meu Deus, que muitos seres humanos passaram e sabe, assim, meu Deus, o que a guerra nesse contexto atual, sabe, implica, quais são as implicações do que está vendo na Rússia, na Ucrânia, né? Uma disputa territorial, a mesma coisa em Israel, é disputa territorial sim, porque essa guerra daí, além de ser uma guerra santa, é uma guerra milenar, que tem origens, né, assim, muito antes de Jesus aparecer, para tentar conter, né, um pouco dessa sanha, né, entre essas etnias, né, que habitavam aquela localidade conhecida por Jerusalém, né?
nesse contexto atual, eu acho que, sabe, é uma coisa tão desnecessária, mas, enfim, os seres humanos são tão mesquinhos, egoístas, primitivos, não é? Enfim, ainda muito primitivos, né? Então, pensem num país como o Brasil enfrentando uma quarta guerra mundial. Eu não quero nem pensar numa tragédia dessas, sinceramente, porque hoje as cidades, da maneira que elas foram projetadas, né? Ou melhor, sem nenhum planejamento, elas seriam algo muito fáceis, né? Iam simplesmente desaparecer. Enfim, gente, mas é uma história linda, né? De amizade também, como você lembrou, Nelson, entre a Alison, né? Aquele garoto que era o vizinho dela, que conseguiu, né? Conseguiu atravessar, né? Todo aquele contexto. Eles são sobreviventes. Eu não vou contar o final, porque o final é surpreendente, tá? É um final feliz. Navegar para cima. Oi, Carlota. Bem lembrado, bem lembrado. Foi narrado segundo a visão, né? Segundo a visão da morte. Agora faz a gente pensar, né? A morte aparece sempre quando ela aparece nas histórias, que aparece pra gente, assim, nas narrativas. Ela aparece como uma coisa ruim, né? Aquela toda com aquele vestido de preto, com aquelas ferramentas na mão, aquela coisa toda, como se fosse uma punição, né? Mas nesse caso, ela é diferente. Nesse caso aqui dessa leitura, ela aparece como assim, quase que uma consequência da atitude do próprio homem, né? Ela deixa mais ou menos claro isso, que tudo isso que acontece, essas guerras, o próprio homem é que criou, é o próprio homem que faz, e ele poderia mudar isso a hora que ele entendesse, a hora que ele quisesse, saísse desse primitivo, como você mesmo falou, e começasse a evoluir, a crescer. O próprio homem, do mesmo jeito que ele destrói, ele constrói. Então, a morte acho que deixou mais ou menos claro isso, né? Agora fica a pergunta: o que é a morte? Ou quem é a morte? Eu acho que é interessante, dentro desse contexto todo aí do livro, a gente até comentar. O que ela é? Como se pergunta, o que é ou quem é? Então, é interessante. Para a gente dar continuidade aí um pouquinho. Voltando, esse é um assunto que difícil de se conversar, eu sei, mas ele apareceu aí, né? Durante o livro inteiro, mostrando como é que foi a atitude de uns e da menina e os amigos dela. Todos eles, a morte e a vida, estão juntas toda hora na nossa vida, presente a todo momento. Depende de como a gente quer que chegue, como é que a gente quer preparar o terreno para a hora que ela chegar, né? Que vai chegar. Mas é interessante. Eu estou tentando falar alguma coisa que não vem a pergunta certa na minha cabeça, mas eu vou chegar lá. Isso tudo que eu tenho falado sem entrar no campo religioso, hein, gente? Não estou entrando no campo de religião, não. A Carlota também disse sobre a guerra lá no Israel, aquela turma toda lá de briguento lá. Aquilo ali, eu para mim, na minha concepção, já começou errado. Desde o começo, o homem não entendeu. São pensamentos meus. O homem não entendeu o que era a Terra Prometida. Terra Prometida que eles correram atrás durante tantos anos era uma terra física que chegou lá e veio distribuindo destruição por todo o canto que passava, mortes e trazendo guerras, trazendo sofrimento para muitas famílias até chegar em Canaã. Quando o povo chegou em Canaã, já tinha gente morando lá. Continua a destruição de novo, tomando terras, tomando
propriedades, acabando com tudo, pondo fogo em tudo, tomando o que era de melhor, de ouro, enfim, saqueando, tudo que tinham e pondo fogo no resto. Agora pensem comigo, será que Deus daria uma ordem dessa? Vai lá, arme os seus homens, vai lá e destruam tudo. Será que Deus faria isso? Eu acho que tem alguma coisa meio estranha. Então há de se pensar o que é a Terra Prometida, que deu origem a isso tudo lá. Até hoje não passa na garganta de nenhum deles. Israel, eles acham que é de um povo, a Palestina, toda aquela região ali é tudo terra, tudo invadido. É certo. Então, isso já vem de muito longe e vai continuar assim sempre. Já está embutido neles essa guerra, essa falta de união, né? Agora, mais uma vez vem, a morte continuava certa. A culpa é do próprio homem. Mesmo aqueles que estão lá, que moram lá e não participam diretamente da guerra, mas que sofrem por ela, algum nível de culpa tem. Tem que fazer uma análise muito calma de todo mundo, porque inocente não tem nenhum. Aliás, a humanidade inteira de inocente, nós não temos nada. Aí vem na minha mente uma frase que está martelando. Não é minha, não. Eu a ouvi. Quem somos nós? Nós somos hoje tudo aquilo que nós não somos. Olha que curioso. Não fomos criados para ser o que somos, mas somos porque nos deixamos levar pelo meio em que vivemos, vamos nos comprometendo cada vez mais com pensamentos errados, com coisas ruins, se afastando cada vez mais das realidades que a vida ensina, a vida espiritual, de Deus, o que queiram falar, de amor, lei de amor, vamos falar assim. Tudo que a lei do amor ensina, a gente deixa para lá e prefere continuar com o que é de pior. Haja vista que você ligar a televisão, passar lá na televisão uma notícia de paz, de amor, ninguém quer ouvir não. Mas se passar no outro canal lá, estiver passando guerra, briga, matou, morreu, a gente para lá e quer saber quem é que matou, quem é que morreu, quem é que está preso, quem é. Nós somos assim e não fomos criados para ser assim. Portanto, nós somos aquilo que nós ainda não somos. Quem sabe um dia.